Você já sentiu que, em meio a tanto barulho e tantas distrações, falta algo essencial? Vivemos em uma era de conexões instantâneas, mas nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos. Temos acesso ilimitado à informação, mas nos sentimos perdidos. Buscamos felicidade em conquistas externas, mas o vazio interior persiste. E se eu te dissesse que as respostas para as maiores inquietações da nossa vida moderna foram dadas há mais de 2000 anos? A vida de Jesus Cristo não é apenas uma história religiosa confinada às páginas de um livro antigo. É um mapa vivo, um guia prático para navegarmos os desafios do século XXI. Suas palavras ecoam com uma relevância assustadora nos nossos dias. Quando enfrentamos injustiças, quando somos traídos, quando perdemos a esperança, quando nos perguntamos qual é o nosso propósito. Nos próximos 10 minutos, vamos decifrar as 5 lições fundamentais de sua jornada que têm o poder de transformar a sua realidade hoje. Não são apenas conceitos filosóficos, mas ferramentas práticas que você pode aplicar ainda hoje, neste momento da sua vida. Para entender essas lições, precisamos voltar no tempo. Imagine a Palestina do século I, uma terra ocupada pelo Império Romano, onde a esperança era um luxo raro e a opressão era a realidade diária. As pessoas viviam sob o peso de impostos esmagadores, desigualdade brutal e um sistema religioso que muitas vezes afastava mais do que acolhia. Jesus não ensinava em grandes palácios de mármore, cercado de luxo e proteção. Ele caminhava pelas estradas empoeiradas, sentava-se com pescadores, comia com cobradores de impostos desprezados pela sociedade, tocava os leprosos que todos evitavam. Seus ensinamentos eram radicais, tão radicais que desafiavam tanto o poder político quanto o religioso estabelecido. Ele falava uma linguagem que todos entendiam. Usava parábolas sobre sementes, vinhas, pastores e filhos pródigos. Histórias simples, mas carregadas de verdades profundas que atravessam milênios. E o mais impressionante, ele não apenas pregava essas verdades, ele as vivia. Cada palavra encontrava correspondência em cada ação. Agora vamos mergulhar nas 5 lições que formam o núcleo de seu legado transformador. Lição 1. Amor incondicional e compaixão. A primeira grande lição é o amor incondicional e a compaixão. Jesus nos pediu para amar o próximo como a si mesmo. Mas preste atenção, ele não disse goste do próximo ou concorde com o próximo. Ele disse amar. Não se tratava de amar apenas amigos ou família. Isso é natural, até os animais fazem isso. Ele nos desafiou a algo muito maior. Estender a mão ao estranho, ao diferente, ao que pensa oposto a você, até mesmo ao inimigo. Ele demonstrou isso curando os doentes sem perguntar sua origem, acolhendo as prostitutas sem julgá-las, tocando os leprosos que a lei proibia tocar. Pense no bom samaritano. Enquanto o sacerdote e o levita, figuras religiosas respeitáveis, passaram de longe do homem ferido, foi o samaritano, alguém de um povo desprezado, que parou, cuidou, gastou seu tempo e recursos. Jesus estava dizendo: seu próximo não é apenas quem se parece com você, é qualquer ser humano que cruza seu caminho. Mas aqui surge o primeiro grande desafio da nossa jornada. Como amar quem nos fere? Como encontrar força para a compaixão quando somos traídos, quando somos injustiçados, quando o mundo nos ensina a ser duros e a dar o troco? A resposta está no entendimento de que a compaixão não é um sentimento, mas uma escolha. É decidir ver a humanidade no outro, mesmo quando ele não vê a sua. É reconhecer que pessoas feridas ferem, e que o ciclo só se rompe quando alguém escolhe não retaliar, mas amar. Este paradoxo nos leva diretamente à segunda lição, uma das mais difíceis e mais libertadoras de todas. Lição 2. O perdão como libertação. O perdão como libertação.
Na cruz, no auge da agonia física e emocional, traído, negado, abandonado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pare e reflita sobre isso. Não foi um perdão dado anos depois, quando a dor já havia cicatrizado. Foi no momento da dor mais intensa. Isso não é um ato de fraqueza. É uma demonstração de força imensa, quase sobre-humana. Mas o que é realmente o perdão? Existe uma grande confusão sobre isso. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é esquecer a dor ou dizer está tudo bem quando não está. Não é permitir que o abuso continue. Perdoar é escolher não ser mais prisioneiro da dor que o outro causou. É cortar as correntes que te prendem àquela pessoa, aquele momento, aquela ferida. Quando você não perdoa, quem sofre não é a pessoa que te feriu. Muitas vezes ela nem sabe ou nem se importa. Quem sofre é você, que carrega o peso do ressentimento dia após dia, que revive a dor repetidamente, que deixa que aquele momento do passado continue roubando a paz do seu presente. O perdão é um ato de amor próprio. É dizer, eu mereço paz, eu mereço seguir em frente. Eu não vou permitir que o que você fez defina quem eu sou ou roube minha alegria. Jesus nos mostrou que perdoar liberta primeiro a nós mesmos. É uma das formas mais profundas de autocuidado espiritual. E há outro aspecto poderoso. Ao perdoar, você quebra correntes geracionais de dor. Quantas famílias carregam mágoas de década em década? Quantas amizades foram perdidas por orgulho? Quantas oportunidades de reconciliação foram desperdiçadas? O perdão é revolucionário. Lição 3. Humildade e serviço. Junto ao perdão vem a terceira lição, a humildade e o serviço. Imagine a cena, a última ceia, momentos antes da prisão e crucificação. Jesus, o mestre, o líder, aquele que curara cegos e ressuscitara mortos, se ajoelha e lava os pés de seus discípulos. Os pés, a parte mais suja do corpo naquela época, cobertos de poeira e imundície das estradas. Um trabalho reservado aos servos mais baixos na hierarquia social. Pedro, chocado, protestou: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ele não conseguia aceitar que seu mestre fizesse um trabalho tão humilde. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E depois explicou: Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em um mundo que busca poder, status, reconhecimento e visibilidade a qualquer custo, Jesus inverteu completamente a pirâmide do sucesso. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em quantas pessoas te servem, mas em quantas pessoas você serve. Não está em estar no topo olhando para baixo, mas em descer e elevar os outros. Pense nos líderes que realmente admiramos. Não são aqueles que se exaltam e demandam reverência. São aqueles que se aproximam, que ajudam, que lembram seu nome, que perguntam como você está e realmente querem saber. São aqueles que usam sua influência não para se engrandecer, mas para melhorar a vida dos outros. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É ter a segurança interior para não precisar provar nada a ninguém. É ter a sabedoria de reconhecer que toda habilidade, toda conquista, todo talento é, no fim, um presente para ser compartilhado, não um troféu para ser exibido. Quando servimos genuinamente, algo mágico acontece. Encontramos propósito. As pessoas mais realizadas não são as que mais acumulam, mas as que mais contribuem. Jesus nos ensinou que o caminho para a plenitude passa pelo serviço ao outro. Lição 4. Fé que move montanha. E aqui chegamos ao coração de sua mensagem. A quarta lição é a fé que move montanhas. Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Um grão de mostarda é minúsculo, uma das menores sementes que existem.
Jesus não estava pedindo uma fé gigante, perfeita, inabalável. Ele estava dizendo que até mesmo uma fé pequena, quando genuína, tem poder ilimitado. Mas atenção, não é uma fé cega, ingênua, que ignora a realidade. É uma confiança profunda no propósito divino, mesmo quando não compreendemos o caminho, mesmo quando a escuridão parece impenetrável. É acreditar que há um sentido maior, um plano que nossa mente limitada não consegue captar completamente. Pense em Abraão, que foi chamado para deixar tudo sem saber para onde ia. Em Moisés, diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio às suas costas. Em Davi, um pastor adolescente diante de um gigante profissional de guerra. Em Maria, uma jovem que aceitou um chamado que desafiava toda a lógica e a colocava em risco social. A fé deles não eliminou o medo, mas os capacitou a agir apesar do medo. Na vida de Jesus, vemos isso constantemente. Quando ele acalmou a tempestade, não estava apenas demonstrando poder sobre a natureza. Estava ensinando que a fé nos dá paz interior, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Quando ele curou o cego Bartimeu, não foi apenas um milagre físico. Foi uma demonstração de que a fé abre olhos para novas possibilidades. É essa fé que nos dá força para amar quando o amor parece impossível, para perdoar quando a mágoa parece intransponível, para servir quando estamos esgotados. A fé é a fundação sobre a qual todas as outras lições se apoiam. Sem ela, amor vira obrigação, perdão vira fraqueza, serviço vira sacrifício vazio. Mas a fé não é passiva, ela exige ação. E isso nos leva à quinta e mais poderosa lição. Lição 5. Sacrifício como prova máxima de amor. A entrega final, a lição que une todas as outras, é o sacrifício como prova máxima de amor. A cruz não é um símbolo de derrota, mas a maior demonstração de que o amor verdadeiro exige entrega total. Jesus não apenas falou sobre amor abstrato em sermões bonitos, ele foi a personificação do amor sacrificial. Ele podia ter descido da cruz, podia ter chamado legiões de anjos, podia ter usado seu poder para se salvar, mas escolheu permanecer. Por quê? Porque o amor autêntico não busca o próprio interesse. O amor verdadeiro se doa. Ele nos ensinou que, para ganhar a vida em sua plenitude, precisamos estar dispostos a perder o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas mágoas, as nossas ilusões de controle. Este é o paradoxo central do cristianismo. Morremos para viver, perdemos para ganhar, nos esvaziamos para sermos preenchidos. Mas o que significa sacrifício na prática hoje? Não estamos sendo chamados para uma cruz literal. Somos chamados para pequenas mortes diárias. A morte do orgulho, quando precisamos pedir desculpas. A morte da conveniência, quando alguém precisa de nossa ajuda. A morte da vingança, quando somos feridos. A morte do medo, quando precisamos defender o que é certo. Cada vez que escolhemos o amor ao invés do ódio, o perdão ao invés da vingança, o serviço ao invés do egoísmo, a fé ao invés do desespero, estamos vivendo o poder redentor da cruz. Estamos dizendo, eu escolho o amor, custe o que custar. Este é o poder transformador que muda não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Quando uma pessoa escolhe amar sacrificialmente, ela cria ondas que afetam todos ao redor. Mas saber disso é apenas o começo. Como podemos, de fato, aplicar esse poder transformador em nosso dia a dia? As 5 lições: amor, perdão, humildade, fé e sacrifício, não são regras distantes guardadas em pergaminhos antigos. São ferramentas para a vida real, para os seus desafios de hoje, agora. Comece pequeno. Não tente mudar tudo de uma vez. Hoje, pratique a compaixão genuína com aquele colega de trabalho difícil. Tente entender sua história antes de julgá-lo. Libere uma mágoa antiga através do perdão.
mesmo que apenas em seu coração, sem precisar confrontar a pessoa. Encontre uma forma de servir sem esperar nada em troca. Uma palavra gentil, um ato anônimo de generosidade. Deposite sua fé em algo maior que você. Solte o controle, confie no processo e reflita honestamente o que você está disposto a sacrificar por um propósito maior. Que parte do seu ego precisa morrer para que seu espírito cresça? A jornada de Cristo nos mostra que, no fim, a vida não é sobre o que acumulamos em contas bancárias, títulos ou likes nas redes sociais. É sobre o que compartilhamos, sobre as vidas que tocamos, sobre o legado de amor que deixamos. Não é sobre o poder que temos sobre os outros, mas sobre o amor que espalhamos entre eles. As lições estão dadas há 2000 anos, mas permanecem tão atuais quanto as manchetes de hoje. O caminho está aberto, iluminado por aquele que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A decisão de trilhá-lo, com todos os seus desafios e recompensas, é sua. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Jesus não escolheu discípulos perfeitos. Escolheu pessoas imperfeitas, dispostas a crescer, a tentar, a se levantar quando caíam. Essa jornada não é sobre perfeição, é sobre direção. Que essas 5 lições transformem não apenas seus próximos dias, mas toda a trajetória da sua vida.